Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título De Graça Recebestes, de Graça Dai. Tá? É uma passagem muito conhecida, né, no meio cristão, no meio gospel, né? E ela se encontra assim em Mateus 10, tá? Postei essa imagem aqui, com um texto muito conhecido, tá? Eu ultimamente estou muito corrido, sem tempo para poder postar, né, vídeos e tal, mas eu quero agradecer as pessoas, aos novos inscritos, as pessoas aí que têm comentado, têm pedido, têm dado, né, sugestões de novos vídeos. Eu vou atender a todos, né, conforme o tempo. E, enfim, eu estou fazendo esse vídeo hoje para falar de algo assim, uma prova da salada que tá, no meio cristão, dessa salada que no meio da religião, tá? E uma passagem muito conhecida hoje, tá? No meio de toda essa bagunça cristã, tá? No meio do cristianismo, no meio da religião cristã, tá? Porque o cristianismo, ele é religião, tá? Não vem querer disfarçar, não vem querer vir pra cima, né? Com desonestidade intelectual, que o cristianismo ele é religião, tá? Seguir a Jesus ele é fruto do cristianismo, que é uma religião, ou seja, Jesus ele é fruto da religião, tá? Enfim, então vamos lá. Uma passagem muito conhecida, principalmente se tratando de pessoas que, em relação às pessoas que são contra a exploração, tá? Do nome de Jesus para se ganhar dinheiro, se utiliza da passagem de Mateus 10, verso 8, né? Conforme está escrito na imagem que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, tá? Então, eu trouxe essa passagem aqui, do verso 1 ao verso 8, para analisarmos, tá? Juntos, e fazer uma análise cética sobre isso, tá? Não desmerecendo a passagem, não desmerecendo o cristão, desmerecendo quem segue a Jesus, enfim. Mas é fazer uma análise do texto, o que realmente o texto diz, tá? Enfim, vamos lá, o verso 1, tá? O foco do vídeo esse é o verso 8. Mas para compreendermos o verso 8, tá? Isso foi direcionado para um grupo de pessoas e numa determinada época, tá? Não é uma passagem universal. Tá? Então, para compreendermos para quem foi dirigido, que no caso são os 12 discípulos, é necessário que analisemos o texto todo, tá? O verso 1, onde começa o capítulo 10. Chamando os seus 12 discípulos, tá? Aqui está o direcionamento da passagem, tá? Ou seja, os discípulos, quem recebeu um chamado diretamente de Cristo, tá? No caso de Jesus, melhor dizendo, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades, tá? E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Zebedeu, tal, né? Tem o nome aqui, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes que o traiu. Enfim, verso 5 complementa, né? Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça, tá? Então, ou seja, é uma passagem bonita, conhecida, as pessoas se emocionam. Enfim, é algo assim, ó, você está ganhando dinheiro pregando o evangelho, está errado. Você recebeu de graça você tem que dar, tá? Mas aí a grande questão, essa passagem, ela foi direcionada aos 12 discípulos, tá? O verso 1 aqui é claro, tá? Aos 12 discípulos. O que é um discípulo? Se você olhar o significado de um dicionário, discípulo é um aluno, é um aprendiz, é aquele que é chamado para ser instruído, tá? Receber uma instrução. E é o que você tem aqui no texto. Mas qual é a problemática dessa passagem hoje? É que o cristão, tá? Você que segue esse Jesus criado pela religião, tá? Esse Jesus maravilhoso,
esse Jesus que você sente a presença dele, esse Jesus que você diz assim, não, eu tenho ele presente na minha vida, é meu Salvador, é o meu Redentor, morreu por mim, ressuscitou, está no céu, assentado ao lado de Deus, num trono, junto com os anjos, que ele vai retornar, que ele fez milagres. Esse Jesus ele é fruto da religião. E a bagunça não termina só aí, tá? A ideia por si só, de forma racional, ela já é absurda. Se não bastasse isso, você tem, durante em torno de 2000 anos de história em cima desse personagem, Jesus, para os judeus messiânicos é conhecido como Yeshua. Aí você tem lá os adeptos do nome sagrado que chamam esse personagem de Yahushua, Yehoshua, o Salvador. Enfim, cada um dá o seu nome. Por quê? É toda uma divisão de controle, tá, em cima desse personagem, e que cada pessoa, cada esperto que monta, que pega, que pode, quer utilizar, influenciar pessoas utilizando esse personagem, forma esse personagem, Yahushua, Yeshua, o Hamashia, Jesus Cristo, o Salvador, de acordo com a sua imagem, semelhança e interesses, tá? Então, ou seja, a pessoa fala, você pode ser um discípulo de Jesus. Ou seja, você pode ser um discípulo de Jesus de forma espiritual, o que é também traduzido de forma racional como de forma imaginatória, né? Ou seja, pela sua imaginação. Porém, seguir realmente a Jesus, você não teve essa oportunidade pessoalmente. Ninguém teve, tá? Se isso de fato, se esse personagem realmente existiu, tá? Houve pessoas que tiveram a sorte de terem conhecido esse personagem pessoalmente. Porém, o que aconteceu com esse personagem? A história diz que ele morreu crucificado, né, no caso dos evangelhos dentro da Bíblia. Ele morreu crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus, tá, como um helicóptero. Mas, hoje em dia, você anda aqui, por exemplo, no Brasil, cara, são mais de 40 mil denominações, tá? Cada uma pregando um Jesus diferente da outra, tá? Na determinadas igrejas, Jesus ele quer que você se vista do melhor roupa para você ir lá na igreja. Na outra igreja você pode ir de chinelo, que Jesus te aceita do jeito que você é. Na outra igreja fala que Jesus é milionário e ele quer te fazer você grande. Só que para isso você tem que dar seu dinheiro. Na outra prega que Jesus ele é fiscal do alheio, ou seja, tudo que você faz ele está observando. Entendeu? E ele fica aborrecido, chateado, porque você não procura se consagrar, você não procura andar numa vida certa ali, de acordo com os preceitos daquela denominação, tá? Enfim, na outras, não, Jesus é misericordioso, você pode fazer o que você quiser, você morreu, antes de você morrer, se você aceitar ele, você vai ser salvo, independentemente de você matar, roubar, estuprar, assassinar. Ou seja, na outras fala que Jesus é que te escolhe, não você escolhe outra. Na outra igreja fala que você que escolhe Jesus. Então, é uma bagunça tremenda em cima desse personagem, tá? E não para por aí, você também tem outras religiões que também têm uma visão particular desse personagem, como que é o caso do islamismo, né, que vê Jesus como o último profeta enviado à nação de Israel. Você tem o espiritismo também, que vê Jesus como o mais elevado espírito que passou por essa terra, tá? E também eles têm suas divisões acerca do personagem. Então, por que eu não creio? Tá? Eu não creio. Por causa dessa própria passagem, tá? Você que se diz discípulo de Jesus, você não é um discípulo, tá? Você não foi realmente chamado por ele. Mas pela sua cabeça, pela sua fé, pela sua imaginação, você é. Você é, né? Então vamos lá, vamos analisar esse texto. Curem os enfermos. Ou seja, existem relatos de pessoas que creem em Jesus que curam outras pessoas? Existem. Com uma certa limitação, mas existem. Tá? Eu já vi isso. O que cura é a fé. Quando uma pessoa, você pode levantar uma pessoa da cama, aquela pessoa ela teve fé que ia ser curada, foi a fé dela que curou. Mas também é limitado. Existem certos tipos de enfermidades, tá? Como também você pode ver aqui no verso 1, que, no caso, os seus discípulos, tá? Ele deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Veja bem, o texto é claro, todas as doenças e enfermidades. Lembrando que eu estou fazendo análise aqui pela NVI, tá? Nova Versão Internacional. Então, ou seja, existe limitação para ser curado? Não. Só que o que acontece? Existem tipos de doenças, enfermidades, problemas físicos que eu particularmente aos meus
pouco mais de 25 anos de idade, eu nunca vi, por exemplo, cura de amputado. Nunca vi um cristão curar um outro amputado. Cura de pessoas que teve olhos vazados, teve algum membro perdido do corpo. Cura de calvície. Enfim, cura de dente cariado, estragado. Enfim, eu nunca vi. Mas você tem milhares de igrejas que pregam curas. Tá? Centros espíritas que pregam curas no nome de Jesus. Porém, de certa forma limitada. Ou seja, aquela pessoa que realiza a cura, ela se denomina discípulo de Jesus, embora ela não seja pela fé, ou seja, de forma espiritual, pela imaginação dela, tá? E o texto aqui é claro, ó, a autoridade lida para quem é discípulo é curar todas as doenças e enfermidades. Então, ou seja, todas, o texto é claro, todas, ou seja, não é algumas, é todas. Se é todas, não pode faltar nenhuma, e isso tem faltado, tá? Bom, isso aqui eu vou deixar para o último. Purifica os leprosos também, existem casos de pessoas tiveram doenças que foram purificadas. Expulsem demônios. Bom, esse negócio do demônio aqui é um negócio polêmico, tá? Por quê? Vamos lá, você pega algumas denominações, principalmente essas igrejas da TV, tá? Não vou nem ficar citando nomes aqui, mas se você está assistindo esse vídeo, você vai saber qual igreja que eu estou me referindo. Meu, é uma salada, porque você pega ali uma pessoa supostamente endemoniada, tá? A pessoa, o demônio, ele fala além de voz distorcida. Aqui no Brasil você tem, não é segredo para ninguém a rixa, a treta entre as igrejas pentecostais e não pentecostais com as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, Kibanda e Candomblé. E elas disputam membros, né, pessoas, porque essas pessoas elas vão geralmente que procuram uma igreja neopentecostal, dessas que expulsam demônios, curam pessoas, e também das pessoas que procuram um centro de Umbanda, de Candomblé, elas são pessoas que, no caso, na verdade, não são nem propriamente membros, são clientes, que elas apelam a entidades, a poderes, supostas entidades e poderes metafísicos, para poderem resolver problemas pessoais, seja lá um financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, ou um problema próprio espiritual na mente dela, enfim. Ou seja, as pessoas elas fazem um apelo ao metafísico, tá? Então, as entidades que você tem, que são considerados caboclos, orixás, os guias, os exus, nas religiões de matriz africanas, nas igrejas neopentecostais, elas são entidades de demônios. Ou seja, o que você tem na história do cristianismo? Que demônios são anjos caídos, que naquela mitologia da queda do diabo, que já foi explicado aqui no canal, que é uma puta de uma palhaçada, uma mentira deslavada, que nem a Bíblia confirma isso, tá? Que quando o diabo ele caiu do céu, arrastou a terça parte dos anjos caídos com ele, e esses anjos se tornaram demônios que trabalham constantemente para destruir a vida dos cristãos, das pessoas que creem em Jesus, tá? Ou seja, uma tremenda palhaçada, uma história totalmente infantil, sem lógica, sem cabimento, tá? Então essas pessoas elas se incorporam nessas igrejas e elas falam engraçado que o demônio lá, a pessoa que está incorporada, fala justamente que o pastor incentiva ela a falar. Ou seja, se a pessoa está em pecado, não faz aquilo que é pregado dentro daquela igreja, lá a pessoa está com demônio, ela vai para o inferno. Se a pessoa frequenta uma outra denominação ou faz parte de outra religião, ela também está errada. Tem que fazer parte daquela igreja, daquela denominação. Então, ou seja, virou um palco, virou uma palhaçada. Tá? Lembrando que se você ler as passagens que Jesus expulsa demônio em versões mais recentes da Bíblia, como por exemplo a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma versão polêmica, lá trata-se claramente que as pessoas sofriam de epilepsia, ou seja, as pessoas ficarem se debatendo, se revirando, querendo se rasgar, é ataque epilético. A ciência já explicou a causa disso, tá? Ou seja, naquele tempo por ser algo desconhecido para a ciência daquela época, que era totalmente atrasada, era melhor se encaixar aquilo como uma possessão de espírito, um demônio, tá? Enfim, então isso aqui é polêmico, por quê? Porque nessas mesmas igrejas que se expulsam demônios, elas também elas fazem totalmente coisas contrárias ao que o próprio Jesus ensinou. Que é, por exemplo, você dá de graça o que é recebido de graça. Porque essas grandes igrejas da televisão, elas exploram a pessoa até a última moeda. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Enfim, último ponto, ressuscitem os mortos. Quantas você,
A idade que você tem, você pode ter 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos de idade. Tá? Nós vivemos num país cristão. Mais de 85% da população do Brasil é cristã. Quantas pessoas você conhece que foram ressuscitadas? Eu não estou falando de pessoas que estão no hospital, o coração parou de bater e voltou. Ou pessoas que estavam em estado de EQM e retornaram. EQM, para quem não sabe, é estado de quase morte. Eu não estou falando de EQM, eu estou falando de ressurreição de mortos, que é o caso lá de Jesus ressuscitando Lázaro. O cara estava morto há 4 dias e já fedia. Eu estou falando isso, um pastor, um padre, um cristão, um apóstolo, um discípulo, um seguidor de Jesus, um crente, seja lá quem for, e gosta de utilizar essa passagem para falar que está seguindo a Jesus. Quantos vocês já conheceram que foram num cemitério, numa pessoa que já estava morta há 2, 3, 4, 5, 6 dias e que ressuscitou ela? Quantos? Hoje, quando uma pessoa morre, independentemente dela ser da Igreja Católica Apostólica Romana ou ser protestante, evangélica, pentecostal, presbiteriana, vai lá um líder religioso fazer um culto, uma reza num velório. Mas olha aqui que Jesus ele ordena aos seus discípulos: ressuscitem os mortos. Ou seja, o que é ressuscitar o morto? É fazer uma pessoa que morreu voltar a viver. Aí agora eu te pergunto, isso acontece? Isso acontece? Não, isso não acontece. Tá? Não acontece. Como a passagem é absurda, o que você ouve as desculpas esfarrapadas que os cristãos falam? Não, sabe o que é? É que a pessoa vai viver lá no paraíso. Sabe o que é? Não, é que assim, é que você tem que entender o sentido da passagem, entender que sentido. Se curar os enfermos é curar uma doença física, purificar os leprosos é purificar uma doença visivelmente física, tá? Expulsar demônios é para a pessoa que está, no caso, incorporada, você vê isso fisicamente pelas atitudes dela. Lembrando que demônio não existe, mas para o cristão demônio ele existe, porque a Bíblia e o pastor e a igreja diz isso. Ou seja, por que ressuscitar um morto não pode também ser de forma física? É para você parar para pensar, tá? Por que isso não se cumpre, independentemente da divisão eclesiológica? Principalmente para você que é desigrejado, tá? Você prega contra a religião, não indo em nenhuma igreja, mas a religião não saiu de dentro de você. Lembre-se, seguir esse Jesus da Bíblia, seguir esse Jesus espiritual, milagroso, você está seguindo religião. Se você crê num cara que morreu, ressuscitou, num cara que multiplicou pães e peixe, andou por sobre as águas, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, se você crê num cara que transformou água em vinho, se você crê num cara que curou, enfim, fez diversos tipos de milagres, você está seguindo religião. Esse personagem, Yeshua, Jesus Cristo, Salvador, Jesus Christ, o que você quiser denominar dele, tá? Cada um forma esse Jesus, esse personagem, de acordo com a sua imagem, semelhanças e interesses. Você está seguindo religião. Não adianta você, ou você está seguindo religião ou você está seguindo um conto de fadas. A única forma de você seguir a Jesus sem religião é reconhecer a possível existência de um Jesus histórico e praticar o que ele falou lá, que dá para qualquer um praticar, que eu acho legal. É você amar o próximo como a si mesmo. Ponto e acabou. Tá? Mas você não precisa de Jesus para fazer isso, porque em outras religiões, como o budismo, por exemplo, isso é pregado. Tá? Ou seja, seguir a Jesus sem religião praticamente não tem como. A única forma é você reconhecer a existência possivelmente desse Jesus histórico, tá? Mas a Bíblia, ela não é uma fonte segura. Por quê? Porque a Bíblia, ela é fruto da religião. Quem canonizou a Bíblia, quem compilou ela, quem organizou os textos, quem reescreveu ela, foram pessoas que fizeram parte da igreja. Que igreja? Igreja Católica. Tá? Não vou falar Igreja Católica Apostólica Romana, porque no período que a Bíblia foi compilada, organizada e escrita, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente, elas estavam juntas, unidas. Então, ou seja, foi a Igreja Católica. A mesma igreja que você hoje, evangélico, você protestante, desigrejado, chama de prostituta do Apocalipse, chama de Babilônia, chama de casa do diabo, foi ela que compilou a Bíblia, que você coloca debaixo do braço e diz seja a palavra de Deus. Tá? No caso eu falo principalmente do Novo Testamento. Que na verdade, o livro cristão mesmo, ele é Novo Testamento, e não Antigo. Então, ou seja, por que eu estou fazendo esse vídeo?
para você observar, descer do ônibus chamado religião cristã, ficar no ponto e observar o ônibus pelo lado de fora. O cristianismo é como se fosse um ônibus. Quando você é cristão, você está dentro do ônibus. Quando você sai do cristianismo, você desce desse ônibus e observa o ônibus do lado de fora. Quando você observa as coisas do lado de fora, você vai ter uma compreensão melhor da situação, certo? Eu espero, fiz esse vídeo. Vou fazer mais vídeos referentes de outros temas, tá? Que me pediram. Peço desculpa a todos os amigos aí pela demora de postar vídeos, tá? Mas é que realmente tá corrido pra mim, entendeu? Fico feliz de ter a oportunidade de poder expor um pouco, de forma racional e cética, as passagens da Bíblia, e, enfim. Eu não odeio a Jesus, tá? Enfim, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando qual que é a minha visão acerca de Jesus, tá? Mas é para, no caso, combater um pouco acerca das ilusões que a religião cristã ela coloca, não somente a religião cristã, as outras religiões também fazem as pessoas viverem naquilo, certo? Um forte abraço a todos e paz.